Hoje, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundamente poderoso. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer expectativa, eu quero que você apenas respire fundo. E permita que esse momento seja entre você e Deus. Talvez o seu ano tenha sido pesado. Talvez você esteja carregando coisas que ninguém vê. Talvez o seu coração esteja cansado de tentar ser forte o tempo todo. Mas agora, neste instante, Deus está te chamando para um lugar de pausa, um lugar onde você não precisa provar nada, onde você não precisa fingir que está tudo bem. Um lugar onde a presença dele encontra você exatamente como está. Hoje, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Reconheça 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que sejam pequenas, mesmo que pareçam simples demais. A gratidão abre portas que a força nunca conseguiu abrir. Agora, pense em 3 áreas da sua vida onde você sabe que precisa crescer não como culpa, mas como convite crescer em fé. Crescer em paciência, crescer em confiança. E, por fim, pense em 3 coisas que você perdeu ao longo desse tempo, talvez sonhos, talvez pessoas, talvez versões suas que ficaram pelo caminho. Deus não desperdiça nada. Nem a dor, nem o silêncio, nem as lágrimas que ninguém viu cair. Tudo isso pode se transformar em propósito quando colocado nas mãos certas. Hoje não é sobre começar um novo ano no calendário. É sobre permitir que Deus comece algo novo dentro de você. Se essa palavra falou com o seu coração, escreva aqui nos comentários. Amém? Eu recebo. Talvez você não perceba, mas enquanto você achava que nada estava acontecendo, Deus estava trabalhando em silêncio. Enquanto você orava baixinho, Ele movia coisas grandes. Enquanto você pensava que estava parado, Ele estava te preparando. Existem estações em que Deus não fala alto, Ele sussurra. E é justamente nesses momentos que o coração aprende a ouvir. Muita coisa que você viveu não foi castigo, foi treinamento. Não foi atraso, foi proteção. Não foi rejeição, foi redirecionamento. Há processos que machucam porque nos moldam. Há esperas que doem porque nos amadurecem. E há silêncios que só existem porque Deus está construindo algo maior do que você conseguiria imaginar. Você pode não ter entendido o porquê de muitas coisas terem terminado. Mas confie, Deus nunca remove algo sem já ter preparado algo melhor no tempo certo. Hoje, Ele te lembra de algo importante. Você não está esquecido, você não está atrasado, você não está fora do plano. O céu continua trabalhando a seu favor, mesmo quando seus olhos não veem sinais. Se você sente que está em um tempo de espera, saiba, a espera também é parte da promessa. E o silêncio de Deus nunca é ausência, menos é preparação. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. Há momentos em que Deus não muda a situação. Ele muda você dentro dela. E isso pode ser desconfortável, porque o nosso coração quer respostas rápidas, soluções imediatas, portas escancaradas. Mas Deus trabalha primeiro no interior, antes de mudar o cenário exterior. Talvez você esteja vivendo um tempo em que nada parece sair do lugar. Você ora, tenta, insiste. E mesmo assim, tudo parece em silêncio. Mas ouça com atenção, o silêncio de Deus nunca é vazio. É um espaço sagrado onde Ele fortalece suas raízes. Porque quando a bênção chega, ela precisa encontrar alguém preparado para sustentá-la. Deus não está te atrasando, Ele está te alinhando. Ele está te fortalecendo para não perder aquilo que você tanto pediu. Às vezes, o milagre não é a porta que se abre. É o caráter que se forma enquanto você espera, é a fé que amadurece. É a dependência que cresce. E mesmo que hoje você não entenda tudo, confie, Deus vê o todo. Ele conhece o fim desde o começo. Nada foge do controle dele. Se você sente que está em um tempo de preparação, escreva aqui nos comentários. Eu confio no processo.
Chega um momento em que Deus não pede mais esforço. Ele pede entrega, entrega do controle, entrega das expectativas, entrega das respostas que você tanto quer, mas ainda não consegue enxergar, porque há coisas que só começam a fluir quando você solta. Quando para de tentar entender tudo e decide confiar de verdade. Muitas vezes, o peso que você sente não vem da situação em si, mas da tentativa constante de controlar o que só Deus pode resolver, e hoje, Ele te convida a descansar. Não a desistir, menos a descansar, e nele, entregar não é perder. Entregar é reconhecer que existe um Deus maior cuidando de cada detalhe que você não consegue alcançar. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho, cansado de segurar tudo nas próprias mãos, cansado de ser forte o tempo todo. Deus vê esse cansaço e Ele te diz agora: filho, filha, deixa comigo. Quando você entrega, o peso muda de ombros. A ansiedade começa a ceder. A paz encontra espaço para entrar. E mesmo que o caminho ainda não esteja claro, você não caminha mais sozinho. Se hoje você decide entregar o controle a Deus, escreva nos comentários: eu entrego, Senhor. Depois da entrega, vem a restauração. Deus nunca tira algo de você sem a intenção de devolver de uma forma ainda melhor. Talvez você esteja se sentindo quebrado por dentro, cansado de tentar juntar pedaços que parecem não se encaixar mais. Mas o que você chama de fim, Deus chama de reconstrução. Ele não restaura às pressas, Ele restaura com cuidado, com amor, com propósito. Às vezes, a cura começa silenciosa, quase imperceptível, uma noite de paz depois de dias difíceis. Um sorriso que surge sem motivo, uma esperança pequena, mas real. Deus não desperdiça dor. Tudo que te feriu está sendo usado como matéria-prima para algo mais forte, mais maduro, mais profundo em você. E mesmo que você ainda carregue marcas, elas não definem o seu futuro. Elas apenas testemunham que você sobreviveu e que Deus te sustentou. Hoje, o Senhor está restaurando sua fé, sua alegria e sua identidade. Ele está reconstruindo o que o cansaço tentou roubar. Se você crê que Deus está te restaurando por dentro, escreva nos comentários: Deus está me restaurando. Chega um momento em que Deus nos convida a confiar de novo. Mesmo depois das decepções, mesmo depois das orações que pareciam não ter resposta, mesmo depois de promessas que demoraram mais do que imaginávamos, confiar outra vez exige coragem. Porque quem já se feriu sabe o quanto dói esperar e não ver nada acontecer, mas Deus não pede que você confie no que vê. Ele pede que você confie em quem Ele é. Talvez hoje você esteja vivendo com o coração mais cauteloso, menos impulsivo, mais atento. E isso não é fraqueza, menos é maturidade. Deus vê o quanto você tentou permanecer firme mesmo quando tudo dentro de você queria desistir. Ele vê as orações silenciosas, as lágrimas escondidas, as decisões difíceis que ninguém percebeu. E Ele te diz agora: eu não esqueci de você. Eu não perdi o controle. Eu ainda estou escrevendo a sua história. Mesmo quando o caminho parece lento, Deus está alinhando tudo no tempo certo. Nada está traçado, nada saiu do plano. Se hoje você decide confiar novamente, mesmo com medo, mesmo com cicatrizes, escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Há momentos em que o corpo continua, mas a alma está cansada. Você segue em frente, cumpre tarefas, sorri para as pessoas, mas por dentro sente que algo precisa ser restaurado. E é exatamente aí que Deus age, não com pressa, não com cobrança, mas com cuidado. A palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso significa que a força que vem de Deus não é barulhenta, menos ela é profunda. Ela não grita, ela sustenta. Talvez você não tenha percebido, mas o simples fato de você ainda estar aqui já é sinal de renovação. Mesmo cansado, você não desistiu. Mesmo ferido, você continuou acreditando.
Deus está soprando novo fôlego sobre você. Não para que você corra mais rápido, mas para que caminhe com constância, com equilíbrio, com paz. A renovação que Ele traz não é apenas física. É emocional, espiritual e interior. É aquela força que te levanta sem pressa, mas com firmeza. Se hoje você sente que precisa de novas forças, escreva nos comentários: o Senhor renova minhas forças. Em meio às lutas, é fácil esquecer quem você realmente é. As dificuldades tentam definir você pelas dores, pelos erros, pelas quedas. Mas Deus nunca te vê pelo que te feriu, Ele te vê pelo que Ele criou. Você não é o seu passado, não é o erro que cometeu, não é a palavra dura que disseram sobre você. Você é filho, você é escolhido. Você é amado antes mesmo de acertar. Quando Deus olha para você, Ele não vê fracasso. Ele vê propósito, Ele vê potencial. Ele vê alguém que ainda vai surpreender até a si mesmo. Talvez o mundo tenha tentado te rotular. Talvez situações tenham tentado te diminuir. Mas hoje Deus te lembra: a sua identidade não está no que aconteceu com você, mas em quem Ele diz que você é. E quando você entende isso, algo muda por dentro. A culpa perde força, o medo perde espaço. E a confiança começa a nascer novamente. Se hoje você decide aceitar a identidade que Deus te deu, escreva nos comentários: eu sou quem Deus diz que eu sou. Existe um momento em que Deus começa a mexer em tudo ao redor. Não para confundir você, mas para te preparar. Às vezes, portas se fecham sem explicação, pessoas se afastam. Planos mudam de rota. E o coração tenta entender o porquê de tantas mudanças ao mesmo tempo. Mas o que parece perda, muitas vezes é libertação. O que parece atraso é proteção. E o que parece fim, na verdade, é preparação. Deus não começa algo novo sem antes alinhar o ambiente. Ele remove o que pesa, Ele silencia o que distrai. Ele separa o que não combina mais com o propósito que está por vir. Talvez você esteja sentindo que já não cabe mais em lugares antigos. Conversas que antes faziam sentido agora soam vazias. Caminhos que pareciam certos já não trazem paz. Isso não é confusão. É crescimento. Quando Deus começa algo novo, Ele também muda sua sensibilidade. Você passa a perceber o que antes tolerava. Você passa a desejar o que antes nem imaginava. Isso é sinal de amadurecimento espiritual. Não tenha medo do novo que está surgindo. Deus não está te tirando algo, Ele está te conduzindo para algo maior. Se você sente que Deus está te preparando para um novo tempo, escreva nos comentários: estou pronto para o novo de Deus. Há um momento em que tudo começa a fazer sentido. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você mudou por dentro. O que antes te assustava agora te fortalece. O que antes te paralisava agora te impulsiona. O que antes te fazia duvidar agora te aproxima de Deus. O propósito não chega fazendo barulho. Ele chega em forma de convicção silenciosa. Uma certeza que não depende de aplausos, mas de paz. Você começa a entender que não passou por tudo aquilo à toa. Cada lágrima moldou sensibilidade. Cada espera construiu maturidade. Cada queda ensinou dependência de Deus. E então, aos poucos, o chamado começa a ficar claro. Não como uma voz alta, mas como uma direção firme no coração. Deus não desperdiça histórias. Ele transforma cicatrizes em testemunho, feridas em pontes, dor em propósito.